Você foi lá, se preparou para dar uma entrevista ou deu uma baita entrevista e aí o jornalista liga para você e fala o seguinte: a pauta caiu. Como assim a pauta caiu? O que a pauta caiu, Mari? Sabe o que a pauta caiu? Essa é uma frase tão comum no mercado de jornalismo e você provavelmente vai ouvi-la em algum momento do teu relacionamento com a mídia, porque é muito comum que isso aconteça. E hoje eu vou explicar para você o que é isso e quais são os motivos que fazem com que as pautas sejam derrubadas e caiam todas. Pauta é o tema, a entrevista, o assunto que iam tratar com você. E quando eles falam que ela caiu, é que ela realmente foi derrubada. Ela não serve mais para o programa ou para aquele veículo de imprensa, para aquele jornal, seja lá o que for. E eu vou te explicar agora por quê, o que faz com que uma pauta caia. Em um primeiro momento, uma coisa que acontece muito que é horrível, principalmente em links, que são as entradas ao vivo das TVs. Então você tá lá com um link agendado para 5 horas da manhã. Então você pegou seus estudos de caso, arrumou um ambiente, reuniu meio mundo para fazer aquela pauta acontecer, para aquele jornalista ir lá entrevistar vocês iam entrar ao vivo 5 horas da manhã, você tava ali pronto. E aí ia entrar às 6 para gravar, né? E aí você tá lá, das 5 horas, das 5h30, das 6, e aí a equipe te liga e fala: ai, é o seguinte, a pauta caiu. Cara, isso é horrível, mas isso acontece e muito. E o que leva uma pauta a cair, principalmente em um programa de TV ao vivo? Se alguma notícia factual muito importante tomar o espaço da sua aparição naquele veículo de imprensa. Vou te dar um exemplo. Então, alguma coisa muito forte na política aconteceu, algum factual policial, então algo que aquela equipe que ia ali te entrevistar, ela não vai mais, ela vai sair e vai migrar para um outro lugar para cobrir uma coisa que só pode ser naquele momento, que está acontecendo naquele momento. E por isso uma pauta cai. E eu já vivi muito disso, principalmente em eventos, feiras de negócios, isso é comum acontecer. Então não fique triste, é uma questão de que aquele veículo teve que priorizar um fato que está acontecendo naquele momento e não pode ser contado em nenhum outro. Não é implicância com você, viu? Relaxa. E que outro fator pode fazer uma pauta cair? Se ela é uma pauta fria, ou seja, se o assunto que você fala não tem nenhuma ligação com algo que está acontecendo nesse momento, no país ou no teu mercado, ela pode entrar em qualquer momento. Então, o jornalista foi lá, te entrevistou e disse: olha, vai entrar agora no jornal de domingo. Aí você olha lá o jornal de domingo e nada da tua entrevista não foi publicada. Ah, e o problema é comigo? Não, o problema não é com você. Provavelmente aquele jornal ele tem espaços, certo? E algo mais importante que tinha que ser falado naquele momento tomou aquele espaço. E você pode aparecer em um futuro momento, então pode publicar sua matéria no jornal de terça, no jornal do outro domingo, porque é uma matéria que não tem data certa para ser publicada, ou ela pode ser eliminada mesmo do jornal e nem ser publicada. Nem sempre é um problema com você, às vezes é uma questão do jornal. É comum serem produzidas diversas matérias que sequer vão para o ar ou sequer são publicadas. Isso acontece em jornalismo porque ele sempre tem que dar prioridade ao que está acontecendo no momento que afeta aquele leitor dele. E agora, que outro ponto que pode fazer com que uma pauta caia, e aí pode ser responsabilidade sua? Se o conteúdo que você propôs ou que você deu não é relevante ou não foi suficiente para aquele jornalista fazer aquela matéria. Então, digamos que você entrou em contato com o jornalista e sugeriu para ele algo muito inovador. E aí você vendeu com todas as pompas e circunstâncias, e aí na hora que ele vai apurar, que ele vai produzir a matéria, ele vê que não é bem assim. Que na verdade aqueles números estão meio maquiados, na verdade os estudos de caso também não foram tão transformados assim. Que na verdade aquilo que você falou, né, ele até te entrevistou e tal, mas ele não conseguiu material suficiente para produzir uma reportagem muito relevante, muito forte para o leitor dele. Eles derrubam essa matéria. Então é muito importante que a hora que você vai oferecer uma coisa para o jornalista, você tenha como comprovar, você tenha dados, pessoas, entrevistas, coisas adicionais do que a sua palavra para complementar aquilo, pesquisas, artigos, outros especialistas falando. Por quê? Porque se aquilo não for forte, ele pode até comprar na hora que você está falando, ele fala: nossa, que legal, vamos falar desse assunto, mas depois ele não consegue produzir algo que seja realmente relevante para o leitor dele. Então, nesse sentido, uma pauta pode cair por sua responsabilidade. Então, seja 100% concreto nos teus exemplos com a imprensa e seja verdadeiro. Eu já vi entrevistas de capa de grandes revistas do Brasil. Sabe aquela que você sonha estar na capa? Então, elas derrubarem uma matéria quase pronta por uma mentirinha
um dado mentiroso, uma informação que faltou. Por quê? Como aquela fonte não deu aquela informação, todas as outras coisas que a fonte falou entram em descrédito e eles preferem derrubar, acabar com tudo, do que pôr no ar algo que pode não ser verdadeiro e leal ao público dele. Então, fica ligado. Nos pontos em que a pauta cai e não são sua responsabilidade, se acostume, não fique chateado, esteja pronto para lidar com essas situações e evite com que a pauta caia por sua responsabilidade, tá bom? Essa foi a minha dica de hoje. Um beijo e eu te vejo no nosso próximo episódio.